plenário para serem Senhor discutidos presidente, senhores e deputados, votados. público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria aqui das bancadas. Eu quero aproveitar aqui o pequeno expediente para retomar uma discussão que me preocupa muito, que é a situação do desemprego no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo de uma crise econômica que tem aumentado ou que não tem diminuído o número de desempregados. O estado de São Paulo, se a gente considerar aqueles que não procuram emprego ou que estão em subemprego, são 10 milhões de desempregados. Na cidade de São Paulo, a gente tem quase 2 milhões e nós temos observado as ações do governo federal para tentar minimizar essa situação de desemprego. Aliás, antes de falar das ações do governo federal para minimizar o desemprego, eu preciso dizer que nós temos acompanhado o aumento de pessoas que passam fome na cidade de São Paulo. Sexta-feira, lá na Zona Leste, no fundão da Zona Leste, na Avenida Sapopemba, eu encontrei uma fila de pessoas para receber alimentos do banco de alimentos. Coisas que a gente achava que já não existia mais, que a gente já tinha superado na cidade, deputado Emídio, mas infelizmente a gente tem visto de novo pessoas passando fome. Estive conversando com o pessoal que atua na área da assistência social aqui em São Paulo, que acompanha famílias de baixa renda, e eles me disseram que o número de pessoas precisando de alimentos aumentou muito. Como aumentou muito também o número de moradores em situação de rua. Essa é a situação do país, nesse momento tão triste que a gente acompanha. E o governo federal tem produzido várias iniciativas importantes para poder minimizar a situação do desemprego. Uma delas é a troca de líderes, né? Desde a semana passada, ninguém sabe exatamente quem é o líder do PSL lá em Brasília. Era um, agora é outro, daqui a pouco pode ser outro, amanhã outro e assim por diante. Nós estamos vivendo uma verdadeira chicana de apoiamentos. Cada dia tem uma lista de apoiadores de um nome diferente. A briga entre os deputados do PSL chegou a um nível que o próprio presidente, em viagem, disse que nunca na história desse país ele tinha visto uma baixaria dessas. E pior, né? Porque a baixaria envolve inclusive os filhos do presidente. Talvez ele devesse sugerir que os filhos pudessem mudar o nível da baixaria. Baixaria que leva ao nível de acusações de um lado e do outro, com desenhos jocosos que são distribuídos pela rede. É uma coisa de louco. São ações que têm contribuído muito para melhorar o país. Muito, muito, né? Tanto internamente como externamente. Aliás, me chamou a atenção, deputado Meca, as declarações do presidente no Japão. Eu acompanhei pelo menos 3 ou 4 declarações, porque o presidente adora conversar com os jornalistas, né? Sempre que pode, andando, no quebra-queixo, em qualquer lugar ele fala com os jornalistas. E eu observei que no Japão ele mudou o tom, ele diminuiu os decibéis. Acho até, conversando com um amigo, que o problema é o fuso horário. Talvez, se deixássemos ele no Japão, as declarações seriam melhores, seriam mais comedidas. Quem sabe até ele avançaria, porque nessa viagem que ele fez, com a parada lá em Portugal, deputado Frederico Dávila, ele fez uma carta parabenizando a eleição, a indicação do novo, lá em Portugal, do primeiro-ministro, né, que é um socialista, que tem posições de centro-esquerda, e o presidente fez uma carta parabenizando, então, o primeiro-ministro português. Acho que a viagem para o Japão tem feito bem para a cabeça do presidente. Talvez, se ele ficasse lá, pudesse melhorar muito os conceitos sobre política, e quem sabe, daqui 3 anos e alguns meses, nós não teremos um país melhor.
né, com o presidente governando do Japão. Se ele pudesse, claro que não pode. E quem sabe ele não pudesse fazer um convite aos filhos para o acompanhar nas próximas viagens internacionais. Isso poderia ajudar muito o Brasil, com declarações comedidas, com medidas acertadas. Agora, se continuarmos nesse caminho, senhor presidente, tenho certeza que não teremos um futuro a comemorar. Muito obrigado.